Olá pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Estamos aqui, cara. Estamos aqui. Tudo em paz. Ricardo, hoje a gente traz o deputado Lelo Maia. Deputado, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que fico feliz de estar aqui hoje, Carlos, com você e com um jornalista de referência para mim. Opa, obrigado. O deputado Lelo Maia é de uma família de políticos, né? É filho do grande Zé Márcio, né? E contemporâneo. É irmão do Zé Márcio, vereador. Ele que explicava aqui pra gente que já foi vice-prefeito da Barra de São Miguel, passou 12 anos afastado e agora assume o primeiro mandato de deputado estadual, né, deputado? Então já queria conversar sobre isso. Assim que você assumiu a sua vaga, deputado estadual, a gente começa a ter notícias nos bastidores de que você não teria aptidão de ser deputado. Uma notícia ali, uma notícia aqui, não tem aptidão de ser deputado, ele não se dá bem com os pares. Isso há um ano atrás, mais ou menos. Esse ano que se passou, deputado, queria que você dissesse para a gente, eu queria ouvir de você mesmo, o que é essa aptidão que os seus adversários falavam que você não tinha, e se o seu relacionamento com os seus pares você considera bom. Deixa eu dizer, eu vim do ramo privado. Eu passei 12 anos advogando. É um universo totalmente diferente. É um universo mais individual. E você chega numa casa parlamentar sem você ter passado por outros parlamentos. Então eu não fui vereador e eu não tive essa experiência de lidar com outros. E eu chego numa casa plural, com uma cabeça empresarial. Então isso causou alguns choques naturais, mas eu acho que na vida a gente tem que ter humildade. Humildade para reconhecer onde a gente está errando, para reconhecer o que a gente pode melhorar, e dentro disso eu fui fazer isso, essa análise. Se eu quero continuar nessa atividade, eu tenho que me adequar a algumas situações pertinentes a ela. E aí você procura ajuda com amigos, profissionais, para que você esteja apto a poder participar da atividade. E a atividade política, ela requer, vamos dizer, muita paciência. E eu não tinha tanta. Mas a gente Tolerância, né? Tolerância, escutar piadas e deixar pra lá, tá junto hoje, não tá junto amanhã. E isso no ramo privado é bem diferente. No ramo privado você segue suas orientações sozinho e toca a sua vida. E na atividade... É mais frustrante a atividade política, por você não ver o resultado concreto assim do que você faz no dia a dia? Ela é mais engenhosa, não é mais frustrante. No final, você trabalhar e você conseguir harmonia com outras pessoas, você consegue resultados. A questão é que, na atividade privada, esse resultado depende do gestor, depende de como você gere sua vida, como você gere sua empresa. Na atividade política não é assim. Por exemplo, para eu aprovar um projeto de lei, eu tenho que passe nas comissões. E para passar nas comissões, eu preciso de colegas para dar parecer, para entender o projeto, para emendar se for preciso. Isso eu só fui entender vivendo. Hoje eu procuro ter uma relação harmônica com todos. Quem é a sua referência na Casa de Tavares Bastos? A referência, enquanto parlamentar, é o presidente Marcelo Vitor. Porque, independente de qualquer ideologia, ele respeita as diversidades. Ele respeita o parlamento. De vez em quando ele puxa a orelha de alguém ali, né? Não, de vez em quando ele tem conversas que são pertinentes ao parlamento. Porque, enquanto parlamentar, a gente tem que respeitar o direito do outro, do contraditório. E assim, muitas vezes a gente conversou sobre isso. Lelo, você está numa atividade que você precisa respeitar o contraditório. Mesmo que você não concorde. Você tem que entender que aqui a gente tem que defender o parlamento. Então assim, ele, enquanto parlamentar, ele defende demais as prerrogativas do parlamento. Isso é muito importante para o exercício do mandato. Veja só, você é considerado um cara, enfim, como deputado forte, por exemplo, na saúde. O que é que ele faz ser forte na saúde? Foi o Marcelo Vitor que colocou isso para você? Não foi o Marcelo Vitor que tratou desse tema comigo. Marcelo sempre deixou meu mandato muito à vontade. Acontece que a atuação parlamentar nos faz nos credenciar. Eu sou membro da Comissão de Saúde. E como membro da Comissão de Saúde... Tem uma fundação também nessa área, né, de atendimento, assistência, né? Que é o ISEM, que faz saúde básica e algumas cirurgias. E por ser advogado e gostar de estudar, a gente tem uma facilidade de tratar sobre diversos temas. Isso fez com que a gente se fortalecesse
perante a saúde pública. Por quê? Porque se tratava de alguém que estava ali ao lado da gestão, mas também que alguém que procurava se preparar. Você tem influência hoje na Secretaria de Saúde? Eu tenho amigos. O que é isso? Pessoas que entendem que eu estou lá para ajudar. Porque eu nunca fui na Secretaria de Saúde pedir nada pessoal. Eu sempre vou lá em busca de melhoria para as pessoas. Então você é bem visto nesse momento, que você busca que as coisas melhorem. Por exemplo, o projeto Respirar. Projeto fantástico, de reversão de traqueostomia, de evitar que se façam traqueostomia nas crianças. Eu fui procurado pelo Dr. Vander, lá do Hospital da Mulher. Eu intermediei junto com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, e esse projeto hoje é referência nacional lá. Inclusive, outros estados vêm para cá para fazer. Mas o que? Para evitar fazer traqueostomia? A traqueostomia. Certo. Traqueostomia porque às vezes é inevitável, né? Mas muitas vezes é evitável com cirurgias. Então lá tem uma equipe hoje, lá tem equipamentos que são de ponta para que possa evitar e também reverter diversas crianças que com 10, 12 anos, 8 anos estão fazendo reversão de traqueostomia. Esse projeto saiu do papel graças ao quê? Essa interlocução. Então muitas vezes, quando acontecem problemas relacionados à Secretaria de Saúde, as pessoas me procuram, e pessoas que precisam, pais, pacientes, e a gente tenta mostrar às pessoas a importância de cuidado daquelas pessoas. E junto com os órgãos eu não consigo ir sozinho. Muitas vezes, para conseguir isso, eu procuro a Defensoria Pública. Muitas vezes eu procuro o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para que a gente forme uma rede e tente ajudar as pessoas. Outra situação que eu posso dizer foi quando a maternidade, aquela que iria fechar. Iria deixar de... Do Bebedouro? De Bebedouro. Qual é o nome dela? Me esqueci agora. Agora me falhou. Enfim. Ia fechar por questões de... Chegou a fechar, né? Quer dizer, para o atendimento ao público, questões de divergências, pró-saúde, isso mais. Eu fui no Conselho Regional de Medicina, me reuni com Defensoria Pública, com o secretário de Saúde, tratei de intermediar a volta ao serviço. Então, assim, muitas vezes... Que era uma dívida da Secretaria de Saúde que eles cobravam, né? Era uma dívida, porém, a dívida, muitas vezes, ela precisa ser auditada. E, às vezes, falta que quem presta serviço mande as informações necessárias para o Estado pagar. E aí a gente tratou disso, o serviço foi restabelecido, pagamentos foram feitos. A gente busca ajudar as pessoas a terem serviço de saúde melhor. Assim. Pois é, o deputado Lelo Maia quer ajudar a população de Maceió sendo prefeito, é isso? Olha, eu acho que a gente tem que viver cada coisa no seu tempo. Eu sei, mas você já tem dito, e eu ouvi isso de alguns colegas seus, e você disse que vai ser prefeito de Maceió. O que é bom, você tem convicção de que, enfim, olha, vai chegar aí. Eu sou apaixonado por Maceió. Eu nasci e cresci aqui. E tive uma experiência, graças ao mandato do meu pai, de conviver. Zé Márcio, né, que foi vereador. Nos bairros Maceió, mais populares, né? De saber os problemas dos bairros mais populares desde 6, 8 anos de idade. Então eu frequento o Vale do Reginaldo, não é de agora. Eu frequento o Vale do Reginaldo desde os meus 6 anos de idade, 8 anos de idade. Então a gente tem um conhecimento do que a cidade precisa, a gente tem um conhecimento do que o gestor pode fazer. E por ser também da atividade privada, eu sei que às vezes falta um interesse em algumas áreas. E a área que, na minha concepção, Maceió, por mais que ela seja uma cidade que esteja em desenvolvimento, que esteja bem, a saúde básica é uma área que precisa de mais atenção. E eu vivo isso diariamente. Então, se você perguntar se eu tenho interesse na frente de ser candidato a prefeito, quem não quer ser prefeito de Maceió? Mas eu vou um pouco mais além. O que me dizem seus colegas é que você diz assim, convicção, ainda vou ser prefeito de Maceió. Você vai ser prefeito de Maceió? Tenho esse planejamento. Agora, isso não depende só de mim, depende só uma pergunta. Do grupo político. É verdade que, pois é, já que grupo político você falou, é verdade que o deputado Marcelo Vitor, a quem você apontou como sua referência na casa, ele apoia essa sua candidatura? A gente não conversou ainda sobre esse tema. Tem certeza? Porque o Marcelo, ele é uma pessoa que ele vive cada momento. Não adianta a gente viver 28 sem a gente viver 26. Dizer a ele, ó, Marcelo, eu tenho uma pretensão futura, eu já disse. Porém, ele disse, ó, vamos viver 26. Vamos se reeleger, vamos mostrar seu potencial em Maceió político e posteriormente a isso a gente conversa. Sim, basicamente, agora sobre grupo político ainda, né? Você tem uma ligação com os Caldas.
Eu tenho uma relação de ordem pessoal. E pessoal, histórica. E agora com o Marcelo Vitor, né? Teve até um post de um jornalista chamado Ricardo Mota, que Provocativo, né? Provocativo, que ele falava dessa coisa de você, do Marcelo Vitor, encruzilhada, né? do apoio, especificamente do apoio ao deputado federal, né? Luciano Amaral. Foi o post sobre isso. E você respondeu ao Ricardo. Foi. Sou do grupo do Marcelo Vitor e apoio o deputado federal que o grupo indicar, né? Como é que fica? Você se sente numa encruzilhada? Eles são compadres, né? Você o João Caldas, né? Isso, assim, para o público. O João, eu conheci ainda muito novo. Meu pai apoiava ele para deputado federal e tem uma relação muito boa com ele, de ordem pessoal, próxima, não escondo isso. João é divertido, né? Não escondo isso de ninguém. Isso é muito claro. Agora eu não posso misturar isso com uma atividade política. Até porque o João, no último ano, passou fora de Alagoas, resolvendo situações dessa indicação da doutora Marluce. Marluce Caldas. Então faz assim, esse um ano foi muito conturbado para o João. E aí, posteriormente a isso, ele assume o DC de ordem nacional, ele tem um planejamento de fazer deputados federais no país afora. Uma bancada, né? E a gente não tem conversado de política local. Logicamente, ele conversou comigo e eu disse... Desculpe, deputado, duvido muito que vocês não conversem de política local. Não, assim... Ele é um animal político 24 horas. De candidatura... Se você ainda não o é, vai terminar sendo. De candidatura dele. Até porque ele está com muitas frentes. Eu tive que, para que o meu mandato fosse viabilizado, formar alianças. E essas alianças não foram formadas com ele. Foram formadas com o presidente Marcelo Vitor. E eu tenho que entender que eu tenho que cumprir meus compromissos. E eu tenho um compromisso com o grupo. Não conversei ainda quem vai ser o deputado federal, não conversei ainda quem vai ser senadores e governadores, mas estou aguardando. Você falou, relação do grupo político. Essa relação com o João Caldas não passa, por exemplo, pelo JHC, por enquanto? Não. Né? Por exemplo, Ricardo, eu nunca deixei de me relacionar bem com o João, meu irmão estando no MDB sendo candidato pela oposição. Pela oposição e hoje sendo da bancada do governo isso na foi Câmara. Uma posição dele, pessoal. E aí vocês não discutem isso não em casa? Assim? Olha, assim, a gente discute a política, porém as decisões que ele toma na Câmara Municipal são dele. As decisões que eu tomo na Assembleia... Isso Assembleia... não fica estranho, não? São minhas. Para vocês, assim, para famílias, olha, é um pé na Prefeitura de Maceió com o João Caldas, que é em tese, né? Eu falo sempre em tese, porque daqui a pouco pode não ser, né? Oposição ao governo do Estado, né? Que é de outro grupo e que você apoia. Não é uma contradição? Eu não vou dizer familiar, não, que eu não gosto de entrar muito nessa seara familiar, Deixa eu dizer, não. O meu irmão, ele não tem compromisso político, nem com o governo do Estado. E o compromisso com a Prefeitura se trata de governabilidade. Ele não firmou nenhum tipo de compromisso. Lá, político. Ou seja, se o JHC, por acaso, não se pode descartar isso, for candidato a governador, não significa que ele vai apoiar. Não, uma vez que ele faz parte da bancada, ele não faz parte do grupo político. Quantos deputados federais fazem parte da bancada e não fazem parte do grupo político do presidente Lula, por exemplo? Então, a gente tem uma diferença nisso. E ele não tem compromisso político com o governador. Ele não tem. Quem tem compromissos de bancada com o governador sou eu. Veja só, eu não perguntei isso ao Zé Márcio, seu pai. Como disse, você é meu contemporâneo, que eu conheço há muito tempo, divergir, mas assim, sempre se respeitou muito. Eu perguntaria a ele pessoalmente, como é que foi aquela história? Ele passou uma semana, né, como secretário da prefeitura, enfim, no momento em que houve uma união, depois uma separação com o JHC. Como é que foi aquilo? E ele terminou saindo e depois foi para essa agência, né, reguladora do Estado. Ali foi uma decisão política minha. Sua? Foi uma decisão política minha. Eu já vinha com um desgaste com a gestão municipal, fruto, você sabe, de relações pessoais com pessoas que estavam na gestão. Então eu resolvi que era melhor seguir no Estado. Na gestão de JHC? Na época, sim. Quem era? Me desculpe. Tinha divergências com outros grupos políticos, que você sabe bem, que envolvem... Eu sei, elementos familiares. Não vou entrar nessa seara, não, que eu acho muito... causava divergências. Delicada. Porque para me atender, tinha que confrontar o outro. E isso tem uma hora que você chega, ó, não dá para mim,
E aí eu resolvi que a gente ia para o governo do Estado. Só superficialmente a relação familiar com o grupo Galvão Novaes e paro por aqui, não vou mais adiante não. Mas assim, o Zé ficou muito chateado entrando e saindo ali, porque não ficou legal para ele, né? Eu chamei, expliquei, o governador Paulo Dantas também, que queria que isso acontecesse, me chamou no palácio e disse, vamos chamar meu pai e meu irmão aqui para a gente ter uma conversa. E meu pai gosta muito de Paulo, que é contemporâneo de Luiz Dantas, pais dele. E a gente conversou e naquele momento foi um entendimento que eu iniciei, que a família chancelou, da gente seguir com o governo do Estado. Paulo foi muito correto comigo, com minha família, e não me arrependo do movimento que fiz na época. Então, como é que você, pegando esse gancho, enxerga essa possibilidade do acordão? Acordão é um termo que o próprio jornalista Ricardo Mota deu, o pessoal refuta esse termo. Ele não gosta, porque acordão, e eu entendo, assim, é uma expressão pejorativa, com a história de chapão. Eu me lembro que o Renan Pai tem um monte monumental, chapão. Quando eu falava, história do chapão. Mas é chapão, se você junta muita gente pesada numa mesma chapa, vira um chapão. É a história do acordão, você junta muita gente pesada num acordo, vira acordão. Não, porque é pejorativo. Para você, para mim não, é só uma definição. Esse acordão, eu tinha essa curiosidade porque você, justamente saiu do grupo, entrou em outro, teve os problemas, e aí você enxerga que quase todas essas pessoas podem estar juntas dentro do mesmo palanque. Qual a sua sensação? Você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso vai ser bom para Alagoas? Olha, eu não vi nenhuma declaração do prefeito dizendo que fez acordo. Começo assim. Ele é muito esperto. Ele nunca se pronunciou nesse sentido. Também não disse que não fez. Também não disse que não fez. A últimas vezes o senador Renan negou que tivesse também feito acordos. Ele não gosta do acordão, né? Não, que tenha feito acordos. A gente não sabe, de fato, cada um conta uma versão, o que aconteceu nesses bastidores. O que vai ser em Alagoas que vai se referenciar. Diziam que o JHC ia sair do PL para ir para o PSB. E vai. Ele ainda não saía. Mas vai sair. Eu até falei ontem, ele deixa para a última hora, porque tem essa ligação com os bolsonaristas aqui, esse pessoal impressionante. Como se isso, no final das contas, tivesse grande diferença, se ele for para o PL, para o PSB, se ele pode até entrar no MDB, que não vai ter alteração nenhuma, né, em relação a os partidos. Não sei se você viu a pesquisa da Quest, semana passada, que é um detalhe muito interessante, viu, deputado? Mostra que os partidos são as instituições com menos credibilidade no Brasil. É o mais baixo, perde até para juiz de futebol. Difícil. É difícil, porque os partidos, e acho eu, não se respeitam, deveriam se respeitar. Então, o cara tem de tudo. Aí, você pega, por exemplo, o MDB, né, que é um partido grande, nacional, e é um partido do governo Lula, e em São Paulo é Bolsonaro puro, né? Bolsonaro raiz. Então é tudo muito, essa incongruência, essa falta de um mínimo de coerência, né? Isso as pessoas identificam. Será tudo a mesma coisa. E não deveria ser, pelo menos, né? Mas enfim, é minha opinião. Mas seria bom para Alagoas o acordo? Você acha que seria bom para Alagoas a gente ter 2 grupos para a gente escolher? Eu acho que na democracia a gente tem que ter o direito de escolha. Acho que também não é legal a gente ter só uma candidatura. As pessoas precisam comparar para ver o que é melhor. Então, assim, não vejo isso de forma salutar a democracia. Tem que ter disputa para que a gente evolua. Acho que seria bom, né? Eu acho excelente, acho uma posição muito correta. Do ponto de vista político e democrático, é isso mesmo, né? Enfim. Então, a pergunta está pulando. Uma eleição para governador, JHC contra Renan Filho. Como seria o deputado Lelo Maia? O que é que ele... Vamos deixar o tempo. Vamos ver quem vai ser candidato de fato. Então você está aprendendo muito rapidamente, está aprendendo celeremente, né? A gente tem que conviver e tem certo. que melhorar. Mas assim, a gente tem que esperar. A gente não sabe quem de fato vão ser os candidatos. Mas o que eu digo, e eu afirmo, é que antes de conversar com qualquer personagem desses, ou o JHC, ou o Renan, eu vou primeiro conversar com o presidente Marcelo Vitor. União Brasil. Você fica ou sai? Você já falou Marcelo Vitor, PSD, né, que é o partido
sobre o qual ele tem poder, né? O MDB não, o MDB é do senador Renan ali, tá todo mundo ali quase, né? Boa parte da Assembleia no MDB, mas não é um partido da Assembleia Legislativa. Eu acho que a tendência, eu falo majoritariamente, é ser o PSD. Você vai para o PSD? Deixa eu falar. A gente lá, ele não tratou ainda das questões partidárias, mas eu adiantei algumas coisas em relação à minha postura partidária. Antes, União Brasil, ele foi federado. Ele virou União Progressista. Exatamente. Antes da federação, o deputado federal Arthur Lira, com o PP, né? ele fez um gesto de me chamar para dizer que ia federar. Posteriormente, ele me chamou novamente e disse que já está, depois da federação, que eu ficasse à vontade, que não ia ter nenhum tipo de interferência nas minhas escolhas. Eu me dei muito bem no União Brasil, que é um partido de centro, que eu gosto de alguns posicionamentos, de alguns personagens que estão lá. Alfredo Gaspar, por exemplo? Me dou muito bem com ele, até porque foi procurador-geral de Justiça. E meu tio, doutor Márcio Roberto, que hoje é desembargador, era subprocurador dele. Então, assim, conheço o Alfredo enquanto professor, já lá atrás. Então, votei nele para prefeito. Ele criou uma persona ali da deputado federal, né, mais extrema direita, que também é uma persona, né? Lógico. Ele joga para essa plateia, né? Então, se a gente continuar com essa roupagem e não há, no momento, outra conversa partidária, eu continuo no União Brasil. Mas tem a história da formação das chapas, né? E é fundamental, assim, me parece, para o próprio Marcelo Vitor, quem comanda, né, efetivamente o PSD, aqui ele com Paulo Dantas, formar uma chapa forte. E ele precisa ter deputados e gente com potencial de voto. Você é candidato à reeleição, né? Inicialmente, eles falam em montar uma chapa de deputado federal no PSD. Até porque você também, sabe bem, né, que para as questões de partidos, o que influencia são os deputados federais. Por causa Então, o fundo, né? Fundo partidário. Fundo, tempo de televisão, todas essas situações. Não se iniciou ainda essas tratativas na Assembleia. Eu sou candidato à reeleição e tenho trabalhado para ser reeleito, se essa for a vontade das pessoas. Eu costumo dizer que eu nem me apego a cargo nem a mandato. Quantas pessoas acharem que eu devo estar lá, vou estar. Quando não acharem também, vida que segue, vou cuidar das minhas coisas. Eu prefiro assim. Eu digo às pessoas, nem me chame nem de deputado, me chame de Lelo. Porque no dia que eu deixar de ser, você vai estar me acostumado a me chamar de Lelo. Até interessante você usar, né, o Lelo, né, para atividade parlamentar. E é engraçado, você me dizia, não sabe, como advogado é outro nome, né? Exato. Que é? Jorge Raposo. Pois é, interessante. Engraçado isso. Então, continua no União Brasil. E aí, quando você fala essa postura de centro e tudo mais, isso é a sua posição ideológica? É a minha posição. Eu acho que o Brasil está muito polarizado. E essa polarização, ela atrapalha. Ela atrapalha melhorias para as pessoas. A gente está vivendo famílias brigando, amigos brigando de política. E com posições antagônicas erradas. E a gente tem um monte de coisa que precisa ser feita pelas pessoas que está lá parada no Congresso por causa disso. A gente tem aí a questão da reforma do imposto de renda, que é muito importante para a classe média, e está lá parada. A gente tem a questão das tarifas na luz, na energia elétrica, que é para as pessoas de baixa renda, e está lá parado. A gente tem projetos de proteção à infância e juventude que estão lá parados. Por quê? Porque essa briga faz com que o Congresso não converse, que as pessoas fiquem nessa polarização midiática e não façam o que a política tem que fazer, que é cuidar das pessoas. Pois é, essa polarização não tem muito a ver também com rede social. Eu sei que você é bom nessa seara de rede social, não é isso? Você gosta, né? Eu gosto, até porque você tem que se adaptar à política. Mas essa polarização não tem muito a ver com isso? Tem muito a ver porque essa polarização, ela atrai seguidores, ela atrai públicos, nichos do mundo digital. Então, se você for hoje no Congresso, é um Congresso muito diferente. Com figuras até... E não é o melhor congresso que eu vi na minha vida, não. Com figuras até hilárias. Você, nos corredores, é algo de você se assustar. E é fruto... Caricatas, né? Caricatas. E é fruto dessa digitalização política. Que talvez o eleitor não pare para verificar o perfil, de fato, daquele cidadão. E sim só os lacres dele na internet. E não veja de fato o que ele pensa e o que ele age. Porque muitos desses têm um posicionamento na internet e na vida política e pessoal é totalmente diversa. O nome disso é hipocrisia, né? Exatamente.
Pelo menos assim que eu entendo. Mas você atua muito na rede social. Como é a sua atuação? Eu digo porque eu não acompanho, eu não tenho nada de rede social. Me mantenho uma margem disso, eu brinco. Eu faço até um xiste com isso. Eu digo, não preciso viver no hospício para saber o que é loucura, né? E tem muito, né? Se você xinga de um lado um cara, diz, fulano é feio, o cara tem que dizer, você é feio, e além de tudo, sua mãe, seu pai... Ou seja, você tem que escalar, né? Nas agressões. Mas como é a sua atuação? Olha, a rede social hoje é um instrumento político potencializador. Uhum. E desde que eu assumi o mandato, eu procuro estudar. Estudar um pouco da parte de publicidade. A gente tem um prefeito aqui que vamos tirar o chapéu, é rei nisso. Nacionalmente conhecido. Nacionalmente, né? lá em Recife você tem o João Campos, em Floripa você tem o Topázio, em Mossoró você tem o Alisson. Então você vai vendo. É uma geração de rede social. De rede social, e você vai estudando com profissionais como Fred, Marconde, Lucas, Emerson Lencar. Eu passei por consultorias, conversei com pessoas e a gente tenta fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo na nossa atividade política. Mas conteúdo importa em rede social? Deputado? Deixa eu dizer, ninguém está na rede social para ver político. A verdade é essa. Tá para ver entretenimento. E a gente tenta mostrar o conteúdo político às pessoas na rede social. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. Encaixar o discurso político. Então você tem que mostrar a linguagem. Você tem que mostrar o que você quer fazer, mas ao mesmo tempo você tem que mostrar seu lado pessoal, ao mesmo tempo você tem que mostrar os bastidores. Então é um conjunto. Não precisa virar cantor não, como eu vi alguns. Não precisa não, nem... Não, filho. Tem uma história dele, eu acho engraçadíssima. Eu imagino que ele deve se envergonhar de dizer para os filhos assim, depois, olha, isso foi uma brincadeirinha, né? Porque é complicado. Mas é o personagem, né, que o cara cria para trilhar. A rede social, o eleitor, as pessoas que estão do outro lado, não querem só ver. Se você falar projeto de lei, número... O eleitor não está olhando isso. O eleitor quer ver a sua vida pessoal, o eleitor quer ver como você se comporta no dia a dia, e nisso você insere a sua atividade parlamentar. Porque, como eu disse a você, repito, ninguém tá na internet para ver político. Ninguém quer ver. A gente tem que ser realista nas coisas que a gente sabe. Então para você ser visto nesse meio e sem procurar lacrar, e sem procurar estar nessa disputa de direita extrema e de esquerda extrema, você tem que buscar. Para engajar no seu perfil, você mostra pessoas... pouco do lelo, pessoa física. E até para as pessoas entenderem para que você está ali. Uhum. Então, assim, a gente procura também comunicar com o nosso público, mostrar e muitas vezes também escutar. Porque muitos projetos de lei, assim... Tem esse retorno? Tem feedback, sim, muito feedback. Bom. Então, assim, muitos projetos de lei, muitas indicações surgem também desse feedback. Uhum. Olha, você falou na história da formação da chapa de federal do PSD, e é interessante mesmo. Você disse que o estadual ainda não tem. Eu vou fazer de conta que eu acredito que não tem, da parte do Marcelo Vitor, né, que ali dentro ele vai trabalhar para formar uma chapa forte. Você acha que o Paulo Dantas é candidato a federal? Ele tem dito nas entrevistas dele, não, eu posso falar... O que ele tem dito, mas vamos lá, o que é que você acha? Eu posso falar que ele tem dito que ele acaba o mandato dele. Aí eu posso dizer, se eu fosse ele, eu seria candidato a deputado federal. É diferente, eu não posso afirmar que ele vai ser. Eu posso dizer, se eu estivesse na posição dele, eu seria candidato a deputado federal para continuar na atividade política, porque 4 anos fora é muito tempo para você retomar a esquecimento, e principalmente nos tempos de hoje, né? É difícil. Por esse motivo, assim, ele é muito jovem, ele é jovem, ele gosta da atividade política, e aí você acaba o mandato e passa 4 anos fora. A vida dele, né? A vida dele profissional. Então, assim, ele tem toda a condição, né, de se eleger deputado federal, se for candidato. Também acho. Agora, ele nunca externou isso para mim. Mas, enfim, Zé Márcio Filho, né? Seu irmão, ele projeta também fazer carreira política. É o 2º mandato dele, né? Terceiro mandato. Caramba, 3º mandato. Mas isso tem o seguinte, quando você diz que é 3º, o parlamento, de forma geral, e eu peço sua opinião, ele não foi perdendo a importância nos últimos anos? Inclusive a própria Assembleia, né? Todo mundo, você falou da história da democracia, do contraditório. Uma Assembleia que não tem contraditório,
ela não trabalha contra ela própria? Olha, a gente tem aprovado diversos projetos de leis importantes para as pessoas. Eu sei, mas assim... Mas tudo se existe que contraditório, sim. Aonde? Você tem a oposição do Bebeto, que firma suas posições. Você tem o delegado Leonan. Mas ali Bebeto é basicamente a história do Bolsonaro, né? Bolsonaro, Mas Lula, muitas Lula, posições Bolsonaro. do governo, ele se posiciona e cobra. Posiciona e cobra, porque é uma minoria, é um momento político que você vive de harmonia. Você chama de harmonia? Não seria subserviência de um... Porque é um poder, eu estou falando de um poder, não estou falando de um deputado, não. Tudo é discutido, tudo é estudado, não é goela abaixo. Uhum. É fruto de entendimento. E essa pacificação é fruto de muito trabalho. Trabalho do presidente Marcelo Vitor. Mesmo porque nesse grupo do Marcelo Vitor há divergências, né? Existem tem divergências. gente que não gosta de você, tem gente que... Lógico, tem divergências. Em todo grupo tem divergências. A gente sabe que tudo é harmônico e perfeito, é mentira. Uhum. Mas tem divergências. Agora a gente muitas vezes não externa essas divergências. A gente resolve dentro da casa. É o que a gente procura. Sala fechada? Muitas vezes. É? Já esquentou o tempo ali com você na Assembleia? Já, mas foram tempos passados que eu não tinha ainda entendido como é que funcionava. Hoje eu estou num momento, Ricardo, que eu tomei uma decisão lá atrás de cuidar da minha vida de novo. Aí eu emagreci, atividade física, acompanhamento médico, tudo. E me fez viver um novo momento de vida. Na qualidade de vida. Hoje eu tenho muita qualidade de vida. Isso faz com que você se relacione melhor em tudo. Hoje, em momentos que eu vivi de tensão, eu não teria vivido hoje de forma alguma. Ou seja, você mira que esse aqui é o seu caminho. Você entrou ali tateando, como você mesmo disse. Mas você se encontrou no parlamento? Não, no parlamento não, porque você vai ser prefeito de Maceió, ou pelo menos candidato. A atividade política, ela me deu a oportunidade de servir muitas pessoas. Eu posso dizer que nesses 3 anos, o meu mandato ele foi importante na vida de muitas pessoas. E isso muda muito o seu consentimento de vida. Eu tinha, Ricardo, tenho, fora da política, uma vida pessoal e uma vida profissional resolvida. E muitos sabem disso, através da advocacia. Qual a sua especialidade? Advogado previdenciário. Uhum. Então, na atividade política, eu tive uma oportunidade diferente. Uma oportunidade de fazer com que o mandato trouxesse soluções. E aí eu falo a você aqui abertamente, por exemplo, graças à interferência do nosso mandato, foi criada em Alagoas a Patrulha Menino Bernardo, que é uma patrulha de proteção à criança e ao adolescente. E você, Lelo, o que é isso? Deixa eu dizer. Assim como Maria da Penha, a Lei Maria da Penha prevê, a Lei Henri Borel também prevê uma patrulha específica para crianças. Lei Henri Borel, aquele garoto. Nossa, e aí, terrível aquilo. os juízes, os Ministério Público, diversas medidas protetivas são conferidas a crianças, vítimas em 80% dos casos de abuso sexual. Terrível. E não tinha ninguém, Ricardo, que fiscalizasse essas medidas protetivas. Ou seja, dava-se uma medida protetiva e não sabia nenhum acompanhamento daquela medida protetiva. Como na Maria da Penha, existe esse acompanhamento pela Maria da Penha. E aí a gente trabalhou juntamente com a Polícia Militar, o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, e a patrulha completou 30 dias agora, com resultados positivos. Existe uma patrulha, efetivamente, é o quê? Existe, Patrulha Menino Bernardo. É da Polícia Militar, Exatamente, Polícia Civil? Polícia Militar. Agora, como funciona? Alguém tem um caso, denuncia? que a rede de proteção à criança e adolescente, ela é toda interligada. Então ela é interligada ao Ministério Público, às delegacias, e tem muito ao Poder Judiciário. militante da causa, o que é uma coisa Então boa, imagine né? hoje, um juiz, quando ele vai deferir uma medida protetiva para uma criança, hoje ele pergunta à família, você quer o acompanhamento da patrulha para que se mais segura? E outras vezes ele defere sem perguntar, porque ele acha necessário. E lá aquela patrulha vai lá, visita, faz um relatório. Então assim, é a mudança do mandato na vida real. Eu falei aqui você também do projeto Respirar, que mudou a vida de diversas crianças. Imagine você ter um filho que não pode tomar banho de piscina, não pode tomar banho de mar, sofre um aspecto social e hoje ele está sem o aparelho de tracostomia graças ao nosso mandato. Então a atividade parlamentar ela permite isso, se você trabalhar. Agora eu trabalho todos os dias. Mas isso é meio que auxiliar, quer dizer, aquilo que o Estado falta, né? Que falta ao Estado. Quer dizer, você cria para o Estado um serviço que o Estado deveria ter, não é isso? Mas eu olhar, tudo bem, não estou dizendo que é ruim, não, isso. Eu estou dizendo que
é na falha do Estado em que entra essa atividade parlamentar. Mas o que eu falo é... atividade política é justamente... Porque se tiver tudo bem, tudo bom, não precisa da gente. É justamente a gente tem que ser esse elo de comunicação com a população. A gente tem que escutar as demandas e trazer para o governo do Estado e trazer para as instituições. E demandas que você escuta, muitas vezes, não é só da população, às vezes é dos órgãos de controle, às vezes da instituição. E aí, por exemplo, tem uma lei muito interessante, que é a Lei Notificar é Preciso, que nasceu de iniciativa do Ministério Público. Foi em uma visita ao Ministério Público, a gente precisa fazer uma lei para que as gravidez de menores de 14 anos sejam notificadas ao Ministério Público. Escolas, postos de saúde, até os cartórios. Preservando a identidade. Lógico, são processos em segredo de justiça. Né? Quando há menor, é segredo de justiça. Para o Ministério Público, hoje são obrigados escolas, postos de saúde, cartórios a informarem. Por quê? Porque uma gravidez de menor de 14 anos normalmente é fruto de um abuso. É uma criança. Então, assim, não é o deputado Lélio que constrói. São as instituições, são os parceiros que fazem com que a gente busque uma legislação. E são as tragédias cotidianas que nem sempre são visíveis, né? Esse é um detalhe interessante. Ricardo, vou fazer aqui um último questionamento, depois passo aqui para você. Deputado, tem que falar sobre aquele episódio lá de Joaquim Gomes, né? Teve aquele advogado lá, influência, que depois foi preso, né? Que ele explorou o caso, fez... e aí a gente nunca ouviu assim, a sua versão sobre o caso, né? Foi uma suposta invasão à casa de um vereador. Você chegou a dizer que não houve a invasão. O que foi aquilo, basicamente? Olha, primeiro que não houve invasão, porque você, para invadir algum lugar, você não tem que ir ligar dizendo que você está indo. Eu conheço o Nildo, não é de hoje. O Nildo trabalhou no meu escritório jurídico. Ele foi funcionário meu, é diferente. E foi o momento que a gente foi conversar e que a conversa saiu de um tom não muito legal, por parte muito mais dele, mas que a gente depois sentou, conversou, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas que eu não quis na época falar, porque se você for falar... A campanha eleitoral, não foi? Vai inflamar e... como eu disse aqui, a turma quer mídia. E qualquer coisa que esteja fora de um contexto e que possa chamar mídia, a turma vai explorar. Mas quanto a esse episódio especificamente... O Zé Márcio estava, seu pai, inclusive. Não, meu pai estava não. Ele estava comigo, era meu irmão, até porque meu irmão... Zé Márcio Filho, tá. Meu irmão também conhecia o Nildo do escritório. Ele não é uma... Só para ficar, tinha aquele advogado baiano, como é o nome daquele advogado? Doutor João Neto. Doutor João Neto, foi preso depois, certo, espancaram a esposa. Uma coisa horrível. E ele foi o advogado do vereador. Aí ele foi à mídia dizer que o deputado teria... para mim era remota essa teria invadido a casa do vereador para cobrar uma determinada quantia que o vereador deveria. Né? O doutor João Neto, inclusive, depois saiu do caso e pediu desculpa, disse que não tinha entendido bem a situação. Saiu e entrou em outro caso, né, pessoal dele. São casos de ordem pessoal dele, que ele tem que responder perante a justiça, que é o lugar de responder. O Nildo esclareceu os fatos e a gente hoje, logicamente, não tem uma relação política, mas pessoalmente encontro, cumprimento, pergunto como é que tá, não tenho nada para falar dele, não tenho nada para falar de mim, e vida que segue. Só uma pergunta, você fala da história, né? Zé Márcio Filho, vereador, Lélio Maia, deputado estadual, e o Zé Márcio, pai? Aposentou-se? Meu pai, ele não... Hoje ele está lá na Arsal, ele é diretor, uma atividade técnica, ele é muito técnico, até por causa da sua carreira como auditor fiscal, mas ele está numa vibe diferente. Ele está naquela vibe de cuidar da saúde, cuidar dos netos. Ele fala viajar, porque ele diz, Lélio, eu tenho que ir enquanto ninguém me leva, enquanto eu posso ir com minhas pernas. Então ele está aproveitando a vida e sendo muito feliz e sempre nos orientando. Ele nunca deixa de orientar. Diz, olha, vocês escolheram um caminho que eu já percorri e vocês vão ter pedras no caminho. E a gente procura eles mais nesses momentos. É isso. É isso, deputado. Eu queria agradecer demais. A conversa foi ótima. É muito bom. Tem alguma coisa mais a falar, deputado? Não, só agradecer por estar aqui, o convite seu, Carlos, do nosso jornalista Ricardo, que eu não posso falar da pessoa como deferência, porque eu sempre admirei. E aí, quando a gente admira pela sua capacidade intelectual, sua capacidade de jornalística, é muito feliz de estar aqui por isso. Opa, obrigado. Prazer também conhecê-lo. Sereno, né? Então, um grande abraço para você. Grande abraço, Ricardo. Obrigado. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.